Boa noite. Eu estou com o meu coração assim muito leve pelas canções que nós cantamos juntos com o Carlos, canções assim que falam do cuidado de Deus, né? Fala de como Deus é bom, como Deus é criador. Então eu já saio daqui com o meu coração alegre, com o meu coração cheio da certeza de que Deus cuida de mim, das minhas necessidades, supre as minhas necessidades. Então, quero agradecer, viu, Carlos, pela sua presença e pela ministração ao meu coração. Nós estamos conversando aqui na comunidade sobre esse tema, Reason, baseado nesse filme, que aqui no Brasil recebe o título original Ressurreição, e nós estamos vendo a ressurreição de Jesus sob a ótica de um cético. Então, se você não assistiu o filme ainda, recomendo, uma produção muito boa, um recorte muito interessante da morte de Jesus, da ressurreição e dos primeiros contatos que Jesus teve com os seus discípulos. Nessa história, nós encontramos um personagem fictício chamado Clávius. Clávius é um soldado romano que tem como característica ser uma pessoa cética e também uma pessoa materialista. Segundo esse filme, Clávius é o responsável pela morte de Jesus. Ele foi designado para supervisionar a morte de Jesus e também o sepultamento de Jesus, para que o corpo de Jesus não fosse roubado, segundo rumores que circulavam em Jerusalém, de que os discípulos dele roubariam o corpo de Jesus. Então, para que isso efetivamente não acontecesse, a guarda de Clávius montou uma guarda, desculpe a redundância, naquela noite da morte de Jesus, no túmulo dele, para que nada de diferente acontecesse. De fato, aconteceu algo extremamente diferente. Jesus ressuscitou. E a grande situação que Clávius se vê envolvido é que agora ele precisa encontrar o corpo de Jesus. E aí o filme, praticamente todo, se desenrola, se desenvolve nessa tentativa de Clávius de descobrir o que aconteceu. Então, vários túmulos de Jerusalém foram abertos, vários corpos foram exumados para que o corpo de Jesus fosse descoberto. Clávius não descobre onde está o corpo de Jesus, e aí ele empreende uma jornada para encontrar o corpo de Jesus. É um filme muito bom, e se eu contar mais, você vai ficar bravo comigo. Recomendo que você assista esse filme, mas recomendo que você pense também como esse filme ele nos leva a considerar a ressurreição de Jesus, a importância da ressurreição de Jesus para a nossa fé. É central. Existem dois pontos que são muito importantes no Evangelho. Um ponto é a cruz de Cristo, é a morte de Cristo. O outro ponto extremamente importante é a ressurreição do Senhor. Então, nós já vimos, na primeira semana, aquela manhã, relembramos a manhã da ressurreição. Depois conversamos sobre o efeito da ressurreição nos discípulos, aqueles discípulos amedrontados, aqueles discípulos decepcionados, aterrados, aterrorizados com a morte de Jesus, de repente, diante da ressurreição do Senhor, são homens destemidos, são pessoas que falam com coragem a respeito do Cristo ressurreto, do Cristo ressuscitado. Então, eles saem por toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra, pregando o Evangelho de Jesus. E hoje nós vamos conversar sobre a reação dessa pregação, a reação desses discípulos que foram e pregaram o Evangelho para todo o mundo conhecido da época. Então, eu quero chamar a sua atenção para o texto bíblico
texto de Atos, capítulo 17, a partir do versículo 15, quando o apóstolo Paulo chega na cidade de Atenas. E o texto diz assim: os homens que foram com Paulo o levaram até Atenas, partindo depois com instruções para que Silas e Timóteo se juntassem a ele, tão logo fosse possível. Enquanto esperava por eles em Atenas, Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. Por isso discutia na sinagoga com judeus e gregos tementes a Deus, bem como na praça principal, todos os dias, com aqueles que por ali se encontravam. Alguns filósofos, epicureus e estoicos começaram a discutir com ele. Alguns perguntavam: o que está tentando dizer esse tagarela? Outros diziam: parece que ele está anunciando deuses estrangeiros, pois Paulo falava pregando as boas novas a respeito de Jesus e da ressurreição. Então o levaram a uma reunião do Areópago, onde lhe perguntaram: podemos saber que novo ensino é esse que você está anunciando? Você está nos apresentando algumas ideias estranhas e queremos saber o que elas significam. Todos os atenienses e estrangeiros que ali viviam não cuidavam de outra coisa senão falar e ouvir as últimas novidades. Então Paulo levantou-se na reunião do Areópago e disse: atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos, pois andando pela cidade, observei cuidadosamente seus objetos de culto e encontrei até um altar com esta inscrição: ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, é o Senhor do céu e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens, como se necessitasse de algo, porque Ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. De um só fez Ele todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez tateando pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como disseram alguns dos poetas de vocês, também somos descendência dele. Assim, visto que somos descendência de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a uma escultura de ouro, prata, pedra, feita pela arte e imaginação do homem. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos, em todo lugar, se arrependam, pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio do homem que designou, e deu provas disso a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Quando ouviram sobre a ressurreição dos mortos, alguns deles zombaram, e outros disseram: a esse respeito nós o ouviremos outra vez. Com isso, Paulo retirou-se do meio deles. Alguns homens juntaram-se a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, membro do Areópago, e também uma mulher chamada Dâmaris, e outros com eles. Bem, falar de ceticismo sem falar de Atenas, penso ser impossível. Esse é um encontro muito interessante. Um encontro entre a pregação do Evangelho, a pregação da ressurreição do Senhor e o mundo cético da época.
Atenas era a capital da filosofia, a capital do saber, do conhecer, do perguntar, do duvidar. Atenas, terra de Sócrates, Platão e tantos outros filósofos que nós pensamos e celebramos e consideramos até os nossos dias. E o apóstolo Paulo estava em Atenas. Antes de nós falarmos sobre como esses céticos reagiram à pregação do apóstolo Paulo, à pregação da ressurreição, é importante nós conhecermos quem são esses céticos de Atenas. Quem são essas pessoas com os quais Paulo debate? Essas pessoas que ouvem a mensagem da ressurreição. Essas pessoas que reagem à mensagem da ressurreição. Eu penso que para nós começarmos a falar dos céticos de Atenas, nós precisamos falar do cético, ou pelo menos do ex-cético Paulo. O apóstolo Paulo era alguém que não acreditava na ressurreição do Senhor Jesus. Nós conhecemos um pouco da história do apóstolo Paulo e sabemos que ele havia sido não apenas um cético que não acreditava na ressurreição, mas o apóstolo Paulo era um feroz opositor da igreja. O apóstolo Paulo, ele não só discordava, mas ele machucava, ele agredia, ele chegava até o ponto de ferir, de ir contra aqueles com os quais ele não concordava. Nós sabemos muito bem o que é isso hoje em dia, alguém matar aquele de quem discorda, alguém ferir aquele de quem discorda, aquele de quem não aceita a mensagem. O apóstolo Paulo era esse tipo de cético, era agressivo, implacável, não tinha misericórdia, ordenava a morte de homens, mulheres e crianças, porque simplesmente eram cristãos, porque acreditavam em Cristo, acreditavam no Evangelho de Cristo, acreditavam na ressurreição de Cristo. É muito interessante como o personagem do filme, Clávius, ele é retratado, porque ele também é cético como o apóstolo Paulo. Ele vive debaixo do mesmo princípio, da mesma filosofia do apóstolo Paulo. E a ilustração feita no filme, quando o Clávius se depara com o Cristo ressurreto, no filme ele dá alguns passos para trás, em algum momento ele abandona o peso do corpo sobre as suas próprias pernas, ele cai no chão e ele fica contemplando e vendo Cristo que ele havia executado, agora vivo, conversando com seus discípulos. E o ceticismo de Clávius não consegue compreender o que estava acontecendo. Mas a prova era real. Mas não havia contra-argumento. Precisava aceitar. Cristo ressuscitou. A mesma coisa aconteceu com o apóstolo Paulo. No caminho para Damasco, com carta de autorização para matar outros cristãos, de repente ele se depara com Cristo ressurreto. Diferentemente de Clávius, que cai sobre as suas próprias pernas, Paulo literalmente cai do cavalo. Cai cego diante da glória de Deus, do brilho da presença de Jesus, do Cristo ressurreto. E não tinha argumento. Precisava aceitar. Então, o apóstolo Paulo era um ex-cético, vamos dizer assim, que conseguiu resolver no coração dele o seu ceticismo. E agora a tarefa de Paulo, a missão de Paulo, era ir em socorro de outros céticos. Era conversar com essas pessoas, era debater, era falar para essas pessoas que Cristo ressuscitou, e ele mesmo era uma testemunha ocular da ressurreição do Senhor Jesus. Paulo estava ali em Atenas,
se você olhar no início do capítulo, ele estava ali em Atenas impulsionado, empurrado por outros céticos. No início do capítulo 17, Paulo está numa cidade chamada Tessalônica. E ele então falava em Tessalônica sobre a ressurreição do Senhor Jesus. E aqueles céticos de Tessalônica gritavam e expulsavam Paulo e os seus companheiros da cidade, dizendo que esses homens que têm causado alvoroço por todo mundo chegaram até aqui. Aqueles céticos de Tessalônica diziam. Ele transtorna as nossas convicções, aquilo de que nós acreditamos. Ele causa alvoroço, ele nos incomoda. Por isso, Paulo foi expulso de Tessalônica. Paulo chega em Bereia, uma outra cidade depois de Tessalônica. E lá ele é acolhido pelos céticos de Bereia. E os céticos de Bereia acreditam no Evangelho, na ressurreição. E sabendo disso, aqueles céticos de Tessalônica vieram e também expulsaram o apóstolo Paulo de Bereia. E aí, de repente, Paulo estava em Atenas. E, de repente, ele estava no meio de uma floresta de estátuas, de ídolos, que homenageavam praticamente todas as divindades gregas. Talvez no tempo de Paulo havia em Atenas pelo menos 30.000 estátuas de bronze, de mármore, de pedra, de ouro, vários tamanhos, vários tipos, várias formas. Diziam que era muito mais fácil encontrar em Atenas um deus do que um homem. Era muito mais fácil encontrar um deus. E Paulo estava ali, vendo toda aquela situação, e vendo como aquelas pessoas precisavam acreditar na ressurreição de Jesus. E o texto bíblico que nós lemos diz que Paulo ficou com o coração revoltado. Paulo ficou indignado com aquele estado de coisas. E ele entendeu que ele estava ali, não para se esconder em Atenas, mas ele estava ali para conversar com outros céticos a respeito do Evangelho. Então, enquanto ele estava ali esperando os seus companheiros, o texto bíblico fala de que Paulo vai ao encontro dos seus ex-companheiros céticos. E esse estado esse sentimento do apóstolo Paulo, essa resolução do apóstolo Paulo do seu próprio ceticismo, é muito parecido com a resolução e com a fala do personagem Clávios no filme A Ressurreição. Clávios diz assim: eu vi duas coisas que são irreconciliáveis. Um homem morto, sem sombra de dúvidas, e o mesmo homem vivo novamente. Era essa condição que o apóstolo Paulo tinha, que ele queria para os seus, para os céticos de Atenas, para aqueles que estavam ali prestes a ouvir a mensagem do Evangelho. E o apóstolo Paulo já podia imaginar que eles iriam resistir a essa mensagem. Mas o que Paulo desejava era que eles conseguissem relacionar esses dois eventos que aparentemente são irreconciliáveis, mas em Jesus são reconciliados. Um homem morto sem sombra de dúvidas e o mesmo homem vivo novamente. Então, falar dos céticos de Atenas é falar de pessoas que têm a mesma experiência que o apóstolo Paulo teve, mas que precisam encontrar a resolução para o seu ceticismo. Quem é o cético de Atenas com o qual Paulo debate? O cético de Atenas vê com desconfiança tudo que escapa ao seu conjunto de crenças. Quando eles ouviram o apóstolo Paulo pregando nas praças, ironicamente, eles falaram: o que está tentando dizer esse tagarela? Então, o cético, num primeiro momento, ele desconfia daquilo que está sendo dito.
Essa palavra tagarela na verdade, se refere a um pássaro. E esse pássaro ele é muito percebido, visto nas feiras livres. E ele é um comedor de sementes, das sementes que caem. Inclusive daquelas sementes que caíam ali nos esgotos a céu aberto da feira livre. Então, os atenienses, eles subestimaram aquilo que o apóstolo Paulo estava falando, dizendo: quem é esse filósofo de segunda linha? Quem é esse pregador de deuses estrangeiros? O que está falando esse tagarela aí no meio da praça? Haviam muitos céticos ao redor do apóstolo Paulo. Muitas pessoas vieram ouvir aquilo que o apóstolo Paulo estava dizendo. E quando Paulo dizia sobre Jesus e a ressurreição, os céticos imaginavam que Jesus queria aumentar um pouco mais a população de ídolos de Atenas. Acrescentar mais 2 ídolos aos 30.000 já existentes em Atenas, porque eles achavam que Jesus e a ressurreição eram divindades completamente diferentes. Quem é esse tagarela que vem falar de outras divindades, além das divindades que nós já temos? Quando nós pensamos nos céticos, nós imaginamos pessoas que não creem. Na verdade, os céticos creem. Os céticos têm um conjunto de crenças. Eles não creem ainda em todas as coisas que são ditas a eles. Eles têm dificuldade em acreditar em coisas novas. Mas não significa que eles não creiam em nada. Dos céticos que estavam ao redor do apóstolo Paulo, tinha, por exemplo, os judeus. Eram judeus, tinham toda uma tradição religiosa do Velho Testamento, mas ali em Atenas já tinham desenvolvido um certo ceticismo. Principalmente em relação a Jesus, eles já tinham desenvolvido um ceticismo. Eles acreditavam no Messias, que o Messias, na perspectiva deles, virá. Mas eles não acreditavam em Jesus como Messias. Os judeus também não acreditavam no Messias que morria para depois ressuscitar. Eles acreditavam no Messias guerreiro, no Messias vencedor, no Messias conquistador, no Messias imbatível. Então, falar de um Cristo que morre e de um Cristo que ressuscita, para esses céticos judeus, essas coisas não conseguiam conciliar com aquilo que eles efetivamente acreditavam. Havia também os atenienses, de uma forma geral. Os atenienses, eles acreditavam, no que diz respeito à morte, eles acreditavam na transmigração da alma. Eles acreditavam que a alma empreendia uma jornada. A pessoa morre, e aí, então, há a separação da alma e do corpo, e aí depois essa alma, ela tem o poder de decidir aonde ela vai entrar. Qual vai ser a nova expressão de vida que ela terá? Pode ser um animal, uma árvore, um pássaro. Então, os atenienses, eles acreditavam nisso. Tinham uma dificuldade extrema em acreditar na ressurreição de uma mesma pessoa que morreu voltar à vida. Os atenienses não acreditavam na possibilidade da ressurreição. Havia também um outro grupo de céticos que eram os epicureus. Os epicureus, eles tinham o prazer como virtude principal. Para os epicureus, quanto mais prazer, quanto mais intenso for esse prazer, quanto mais duradouro for esse prazer, quanto menos efeitos colaterais esse prazer tiver, melhor. Então, eles buscavam prazer, eles queriam prazer. Eles não acreditavam nem na possibilidade da morte. Eles acreditavam assim:
Essa questão da morte, ela não cabe para o ser humano. Porque quando o ser humano está vivo, a morte não está lá. Quando a morte aparece, o ser humano deixa de existir. Então, para os epicureus, sempre é o prazer, sempre é a satisfação, sempre é a alegria. Eles eram hedonistas assim por excelência. Eles viviam sempre na busca absoluta do prazer. Parece que essa história de epicurismo ela é bem presente nos nossos dias. Parece que a nossa sociedade ela não se esqueceu dessa filosofia de Epicuro, dos epicureus. Parece que nós ainda vivemos debaixo desse princípio dos epicureus, o princípio do prazer. Havia também os estoicos. Os estoicos, eles eram diferentes dos epicureus. Enquanto os epicureus diziam, acreditavam que nós deveríamos viver o momento, na versão latina, carpe diem, viva o momento, aproveite o momento. Enquanto os epicureus viviam nessa perspectiva, os estoicos, diferente deles, diziam que nós precisamos ser apáticos, seja a dor, seja ao prazer. Nós precisamos aceitar as coisas como elas são. As coisas não mudam. As coisas são sempre assim. Muito parecido com a modinha da Gabriela, uma música que nós conhecemos da novela Gabriela, Cravo e Canela. E essa modinha da Gabriela tem muito a ver com esse princípio estoico de que as coisas efetivamente não mudam, são sempre assim. E a modinha da Gabriela, não vou usar cantar, apenas recito para vocês, diz assim: quando eu vim para esse mundo, eu não atinava em nada. Hoje eu sou Gabriela, rei, meus camaradas. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou mesmo assim, vou ser sempre assim, Gabriela, sempre Gabriela. Quem me batizou, quem me iluminou, pouco me importou. É assim que eu sou, Gabriela, sempre Gabriela. Eu sou sempre igual, não desejo mal, amo o natural, etc. e tal. Gabriela, sempre Gabriela. Esses são os estoicos. Gabriela, sempre, sempre Gabriela. As coisas não mudam. Eu não posso mudar, eu não consigo mudar. Eu não dou conta. A minha família é sempre assim. As minhas relações, o meu jeito é esse mesmo. A minha condição é essa mesma. Eu tenho que aceitar. Eu tenho que ser apático e simplesmente aceitar as coisas como elas são. Triste, não? É assim que os epicureus viviam. Quem é o cético de Atenas com o qual Paulo debate? O cético de Atenas aceita se expor ao contraditório. Então, o apóstolo Paulo, como era costume dele, ele chegava numa cidade, ele procurava a sinagoga dos judeus. Ele sempre fazia isso. E em Atenas ele não fez diferente. Havia uma comunidade judaica lá em Atenas, ele foi lá para a sinagoga, debateu com os céticos judeus. De lá ele foi para a Ágora. Ágora era a praça pública, era onde havia a feira livre. E o apóstolo Paulo, todos os dias, ele ia para a praça pública e debatia com as pessoas que frequentavam a praça pública. Até que ele se encontrou com esses estoicos e esses epicureus. Ele debateu com os estoicos e epicureus, e aí esses filósofos resolveram levar o apóstolo Paulo para o Areópago. O Areópago era a suprema corte de Atenas. O Areópago era o lugar onde as questões jurídicas, as questões educacionais e religiosas eram debatidas. Era ali que as resoluções eram tomadas. Era no Areópago que
as escolas filosóficas eram aprovadas e aclamadas, ou não, ou recriminadas, ou ridicularizadas. E, de repente, o apóstolo Paulo, ele está no Areópago de Atenas para falar do Evangelho e da ressurreição do Senhor Jesus. Ele estava no Areópago para apresentar o contraditório. O contraditório, nesse caso, é o Cristo ressuscitado. É a ressurreição dos mortos, tendo Cristo como o primeiro ressuscitado. Como o apóstolo Paulo apresentou o seu contraditório? Primeiro, a partir de um ponto de contato. O apóstolo Paulo, aqui pelo menos em Atenas, demonstra acreditar que sempre existe um contato entre nós, um ponto de contato. Nós temos algo em comum, independentemente das nossas distâncias, das nossas diferenças, dos nossos contraditórios. E o apóstolo Paulo passeia por Atenas, observa, como ele mesmo diz, observa com uma precisão os objetos de culto, conhece a filosofia, conhece a poesia ateniense, e com esses pontos de contato ele vai para o diálogo, ele vai conversar com os atenienses, ele vai discutir com os atenienses. A gente vive tempos em que a gente não pode discutir mais, né? A gente não pode conversar mais sobre alguns pontos. Hoje em dia, você falar, eu gosto de tal cor ou de tal cor, é muito complicado. Falar hoje em dia que gosta de vermelho ou gosta de azul é extremamente perigoso. As pessoas vivem como se não tivessem nada umas com as outras. Elas se agridem pela rede social por conta das suas posições políticas, suas opiniões sobre o momento político e social que o Brasil vive. As pessoas não podem discutir sobre religião, não podem discutir sobre futebol, não podem discutir sobre política. Parece que não tem mais ponto de contato entre as pessoas. Se eu tenho tal posição, eu sou burro, eu sou ignorante. Nem vou te ouvir, você nem merece ser ouvido. Mas o cético ateniense, ele parte desse princípio de que eu posso ouvir o contraditório. Eu posso me expor ao contraditório. O apóstolo Paulo, por sua vez, ele apresenta o contraditório, mas olhando também a perspectiva daqueles que o ouvem. Então, o contraditório é apresentado a partir do ponto de contato. Mas também há um confronto. O apóstolo Paulo parece uma metralhadora giratória na sua explanação, na sua apresentação. O apóstolo Paulo, ele põe o dedo na ferida em todos os céticos que estavam ao redor dele. Ele relembra, por exemplo, aos judeus da sua tradição bíblica, religiosa, falando: Deus criou o céu, Deus criou a terra, Deus criou o mar, Deus é o criador de tudo, Deus é o criador do ser humano. E esse criador do ser humano, ele determinou que Cristo viesse, se encarnasse, vivesse, morresse, ressuscitasse. O apóstolo Paulo lembra isso para os judeus que haviam, parece, esquecido. Quando Jesus caminhava com os discípulos na estrada de Emaús, Jesus falava sobre a necessidade, segundo as Escrituras, de que ele morresse e ressuscitasse. Os judeus se esqueceram disso. Ele também fala um pouco para os estoicos, dizendo: ei, estoicos, vocês aí que estão vivendo só a partir do princípio do prazer, na verdade, nós nos movemos e existimos, segundo os seus poetas, é por Deus.
É Deus que nos move. Não são os nossos prazeres, não são as nossas satisfações, não são os nossos desejos, não é o nosso olho grande. Mas quem deve nos mover, quem deve nos guiar, quem deve nos direcionar é Deus. Ei, estoicos, menos aí. Essa história de dizer comamos e bebamos porque amanhã morreremos, estoicos, tem um tempo em que estará determinado um juízo. Existe um tempo em que o justo juiz vai julgar todas as nossas escolhas. Ei, estoicos, vocês acham que Deus está fora do mundo? Que Deus criou o mundo e se ausentou do mundo? Deus está bem perto. Se você for tateando, você é até capaz de tocar nele. Ei, epicureus, que história é essa? De que tem que ser apático? Tem que aceitar os prazeres e as dores sem pensar a respeito disso, sem pensar, sem refletir, sem acreditar, sem crer em Deus? Por algum tempo, Deus até considerou que a ignorância de vocês era justificável, mas agora a coisa é diferente. Não tem essa história mais de apatia, de dizer que as coisas são assim, de que eu sou assim, de que eu não consigo mudar, eu não posso mudar. Cristo ressuscitou. Cristo propôs uma nova vida, Cristo abriu um caminho de vida a partir da ressurreição dele. Então o apóstolo Paulo foi dando tiro para tudo quanto é lado. Ele foi apontando as necessidades. Ele foi dizendo, ei, que história é essa? Por que você acredita dessa maneira, dessa forma? O contraditório foi apresentado dessa maneira, forte, determinada pelo apóstolo Paulo. Também, o contraditório foi apresentado tocando num ponto sensível a todos. Parece assim que, enquanto o apóstolo Paulo falava de um Deus criador, de um Deus que está aqui presente no mundo, um Deus que, de certa maneira, vai julgar, quer dizer, incomoda, mas dá até para aceitar, né? Aí, de repente, quando o apóstolo Paulo fala da ressurreição, esse é o ponto, assim, sabe aquela pessoa espalha a roda, aquele assunto espalha a roda? De repente, a roda se espalhou. Quando o apóstolo Paulo fala de que o Senhor Jesus, profetizado lá no Velho Testamento, e determinado por Deus para encarnar, morrer e ressuscitar, quando o apóstolo Paulo fala isso, as pessoas têm reações das mais adversas. A gente encontra algumas dessas reações no próprio texto bíblico. Por exemplo, algumas das pessoas que estavam ali começaram a zombar. Zombaram. Foi uma negação peremptória, uma negação radical, dizendo, você está louco, cara. Eu não aceito. Tremenda bobagem essa que você está falando. Você está enganado. Estou perdendo tempo com você. Algumas pessoas zombavam. Outras pessoas procrastinaram a sua decisão. Eu gosto dessa palavra, procrastinar. Deixaram para depois. Ok, faz até um certo sentido isso que você está falando. Até deu para absorver um pouco aqui, mas não agora. Não hoje. Não aqui. Não com você. Depois eu penso melhor a respeito disso. Eles deixaram para depois, deixaram para um outro momento. Alguns outros que estavam ali reconsideraram o seu ceticismo. Parece que eles encontraram aquela resolução que o apóstolo Paulo havia também encontrado. E aquela resolução ilustrada no filme pelo personagem Clávios, que dois eventos, dois fenômenos aparentemente irreconciliáveis em Cristo foram reconciliados.
um homem que certamente estava morto, depois apareceu completamente vivo diante dos meus olhos. Aqueles céticos nomeados por Dionísio, que era um areopagita, que era uma grande autoridade da Suprema Corte, e Dâmaris, e alguns outros se reuniram a eles. Então, alguns céticos de Atenas consideraram aquilo que o apóstolo Paulo estava falando sobre o Evangelho e sobre a ressurreição. Essas reações dessas pessoas me fazem lembrar a parábola do semeador, que Jesus conta lá em Mateus capítulo 13, versículos 3 a 9. O texto diz assim: o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinha raiz. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram e a sufocaram, ou sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, deu boa colheita, a 100, 60 e 30 por 1. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus está falando aqui das reações que as pessoas têm à mensagem do Evangelho. Mais do que isso, Jesus está falando sobre por que as pessoas reagem, como elas reagem à mensagem do Evangelho. Por exemplo, aquela semente que caiu à beira do caminho. São aquelas pessoas que entendem que o que está sendo dito não é importante. Isso é fruto da ignorância, da religiosidade, de pessoas que não têm cultura, de pessoas que não são inteligentes, de pessoas que são fracas. Então, como eu acredito assim, eu vou deixar isso de canto. Então, essas sementes que ficam à beira do caminho, a elas não são dadas nenhuma importância. Jesus fala que os pássaros vêm e comem essas sementes. Também, aquela semente que caiu no terreno pedregoso, no terreno que não tinha profundidade em si. Isso nos faz pensar em pessoas que já têm muita coisa dentro do seu coração. Que têm o seu coração já cheio, parece que não cabe mais nada. Elas acreditam firmemente que a gente deve viver pelo princípio do prazer. Afinal de contas, eu preciso ser feliz. Eu quero ser feliz, eu mereço ser feliz. Não importa o que eu faço, não importa as escolhas que eu faço, não importa quem eu machuque, não importa. O que importa é que eu sou feliz, ou estou precisando, ou estou tentando ser feliz. Então, por que existem essas pedras? Ou a pedra da apatia, do conformismo, do desânimo, da melancolia. Aquela pedra colocada ali que sinaliza para mim que realmente as coisas não mudam. Eu estou destinado a essa vida miserável. Eu estou destinado a esse casamento onde as relações são pautadas pela agressividade, por um machucar o outro, e um agredir o outro, um humilhar o outro. Então, essa pedra não permite com que coisa nova brote, com que semente nova, árvore nova, fruto novo brote. Quando chega nessa pedra, não tem profundidade. O sol por cima vem e aí queima aquele broto. Não prospera. Sobre aquela semente que caiu entre espinhos, nos faz pensar nas escolhas que nós fazemos como consequência daquilo que nós temos dentro de nós. Então, se eu entendo que eu vivo para ser feliz, então eu vou construir todo um aparato ao meu redor para que eu seja efetivamente feliz, para que eu tenha prazer intenso.
prazer imenso. Então, os meus hobbies, os meus compromissos, o meu investimento financeiro, a minha energia física, tudo vai para aquilo que eu acredito. Ou seja, eu preciso ter adrenalina a 1000 por hora sempre. E aí são tantos compromissos, é tanta correria, são tantos hobbies, tanta energia, são tantos espinhos que sufocam o crescimento dessa árvore boa. Sobre a terra boa, é aquela pessoa que se abre incondicionalmente ao fato de que Cristo ressuscitou. Assim como o apóstolo Paulo, assim como Dâmaris, Dionísio, tantos outros descritos aqui na Bíblia Sagrada, e tantos outros que estão aqui conosco hoje, e que se abriram totalmente, e a semente caiu no seu coração, uma terra favorável. E aí, conforme a parábola de Jesus, esse fruto, ou essa semente do Evangelho, ela cresceu e produziu a 30, a 60 e a 100 por um. Então, quando nós falamos de escolhas, nós estamos falando do destino eterno, de eternidade. Quando nós falamos da ressurreição de Cristo, nós estamos falando da eternidade, não só de uma escolha no aspecto religioso, não só uma escolha que vai determinar aonde nós vamos domingos à noite, mas é uma escolha que tem uma projeção eterna. E, de novo, o Clávius nos ajuda com a sua fala. O personagem, em algum momento ele diz, alguém lhe pergunta, o que lhe causa mais medo, Clávius? E aí ele responde, estar enganado e apostar a eternidade nisso. Muito forte, né? Meu grande medo é estar enganado e apostar a minha eternidade nisso. Deixa eu finalizar essa minha fala. Quero dizer para você o seguinte, você que não é mais cético, já foi cético uma vez, não acreditava, tinha dificuldade em acreditar na mensagem do Evangelho. Eu quero dizer para você que você precisa ser sensível aos que ainda continuam céticos. A experiência que você teve de ter um encontro com Cristo, de se render ao Evangelho de Cristo, se justifica no fato de você agora ir em busca de outros céticos e conversar com eles, seja nos ambientes particulares, Paulo ia na sinagoga, seja na praça pública, seja nas grandes oportunidades, nos grandes escritórios, diante de grandes pensadores ou qualquer pessoa que se ponha e se coloque diante de você, você está ali para essa circunstância, para esse fato, para falar a esse cético de que Deus criou o mundo, de que Deus está presente no mundo, de que Deus ele está encarnado, ou se encarnou no mundo através de Cristo, que Cristo morreu e ressuscitou e abriu caminho de nova vida e de ressurreição para todos nós. Você precisa dizer isso para os céticos que estão ao seu redor, no contexto em que você está, profissional, social, familiar. Então, se você está na sua Atenas, na Atenas da sua vida, você está ali para falar do Evangelho. Quero também falar para você que é ainda cético. Você não crê na ressurreição do Senhor Jesus. Você não acredita. Você está aí se debatendo no seu coração, e se você pudesse falar, você levantaria argumentos e contra-argumentos. Eu quero dizer para você que o fato de você estar aqui, ouvindo o contraditório, isso diz muito a seu respeito. Você tem o meu respeito por isso. Você tem o meu respeito por estar aqui hoje, me ouvindo, apesar disso ser tão difícil para você.
Apesar de você não conseguir processar direito essa história de Deus que deixa a glória dele, se encarna, assume uma forma humana, morre, para depois ressuscitar. Como isso? Como? Por que ele não fez as coisas mais rápido? Por que ele precisava de todo esse processo? Ele não é Deus. Se ele é Deus, por que morte? Por que morrer? Por que esse caminho de morte? Você tem o meu respeito. Obrigado pela sua presença. Continue nessa caminhada. Até que o Evangelho e a ressurreição de Jesus façam sentido para você. E também desejo, do fundo do meu coração, que a mensagem da ressurreição encontre resposta, que encontre reação positiva no seu coração. Que você abra caminho para a mensagem do Evangelho. Que você traga a mensagem do Evangelho para o centro da sua vida. Que você tire e trabalhe nesse processo de tirar pedras, as pedras que não te dão profundidade, tire. Que você tire os espinhos que estão querendo sufocar aquilo que Deus está querendo fazer no seu coração, na sua vida. Deixa a mensagem do Evangelho agir em você, para que essa boa semente, essa boa planta produza a 30, 60 e a 100 por um. Deus abençoe você, que Deus oriente você, que Deus ilumine o seu coração.